Oi, pessoal! Nós vamos estudar aqui nessa primeira aula de preparação para a nossa Olimpíada a chamada força-peso. Ela com certeza vai cair na nossa prova e é muito importante dentro do estudo da astronomia, tá? Aqui nós temos uma imagenzinha de Isaac Newton com aquela situação que a gente não sabe se aconteceu realmente, né? Da maçã ter caído na cabeça dele e com base nisso ele ter desenvolvido a gravidade, tá? Newton, a gente vai ver isso até nas próximas aulas, ele supôs que essa força, que a gente acabou de chamar de força-peso, que é a força que traz, né, os objetos em direção ao chão, que puxa a gente também, ela também é responsável pela atração que acontece entre, por exemplo, a Terra e a Lua, né? Se você pegar a Terra e a Luazinha aqui, a gente sabe que a Lua orbita a Terra, né? E a Terra por si só, ela orbita o Sol. Newton pensou que todas essas forças que atuam aqui, por exemplo, e aqui, são as mesmas, tá? É a mesma. A gente vai estudar isso bem direitinho nas próximas aulas, mas a ideia central é essa. Nessa aula a gente vai focar na força-peso. E o que é essa força-peso? A gente chama de força-peso essa força que a Terra exerce em um corpo próximo à sua superfície, tá? Então imagina que você está na superfície da Terra, aqui, o chão, por exemplo, e você sente que os corpos eles são puxados para baixo. Você mesmo é puxado para baixo também, né? O que puxa esses corpos para baixo em direção ao chão, a gente vai chamar de força-peso. Ok? Mais na frente nós vamos ver que, na verdade, ela é chamada também de força gravitacional, mas por enquanto vamos chamar ela de peso. E um fato interessante sobre essa força-peso. A gente pode falar que ela puxa os objetos para o chão, né? Naturalmente é o que a gente se sente puxado ao chão. Mas numa escala maior, nós temos que pensar que a Terra é uma esfera, tá? E na verdade esse peso não puxa a gente para o chão. É o que a gente percebe, claro, mas a força-peso ela puxa em direção ao centro da Terra. Então, em qualquer canto que você estiver aqui na superfície da Terra, a sua força-peso que atua em você, ela vai puxar para o centro. É uma força central. Por isso que você estando aqui embaixo, por exemplo, você não é, digamos assim, você não cai para cá, né? Porque você estando aqui na superfície, você está dessa forma. E aí o seu peso ele puxa não necessariamente para o que a gente diz que é para baixo, seria aqui, né? Mas ele puxa em direção ao centro da Terra. Então, em qualquer ponto da superfície, você está seguro, né? Você não vai cair da Terra, porque a gravidade, a força-peso, ela é uma força central. Então, já fica com esse detalhe aí. Pessoal, continuando aqui, ó. Para a gente estudar essa força-peso melhor, nós temos que entender uma situação bem específica, que é a situação da queda livre. Bom, queda, você já sabe o que que é, né? Você soltar um corpo em direção à superfície da Terra, você abandonar um corpo, né? E quando eu falo queda livre, ela é, bom, livre de alguma coisa. O que que seria essa coisa que essa queda é livre? A influência do ar. Pessoal, quando você solta um objeto e esse objeto cai, você pode ter uma queda mais ou menos influenciada pelo ar. Se você pegar um papel, por exemplo, pega um papelzinho aí, faz um experimento aí.
Se você pegar um papel aberto e você soltar, você vai ver que o movimento dele é todo aleatório. Isso é uma queda onde a influência do ar foi alta. Foi ela quem fez o papel fazer esses desvios. Agora, se você pegar esse mesmo papel e você amassar ele, fizer uma bolinha assim, você já vai ver uma queda mais reta, uma queda mais direta. E essa segunda queda aqui, ela é uma queda pouco influenciada pelo ar. Então você tem como tentar produzir uma queda que tenha o mínimo de influência do ar. O que que a gente precisa para fazer isso? Primeiro, a gente precisa que o corpo ele tenha pouco contato com o ar. No caso aqui, a bolinha de papel ela tem menos contato que o ar. E além disso, se você tiver um corpo com mais massa, ou seja, mais massivo, mais pesado, né? Você vai ter menos influência do ar, ok? Menos influência do ar. Enfim, aqui está uma situação que é a seguinte. Isso aqui é um experimento bem comum, onde você tem dois tubos. Em um tubo você tem ar, esse primeiro tubo aqui, e no outro você tem a ausência de ar, no caso um vácuo, né? Que a gente chama. Perceba que a primeira queda, a pena, ela ficou para trás e a pedra ela desceu, né? Mas quando você retira a influência do ar, a ideia é que você tem uma queda livre, certo? E na queda livre acontece uma coisa bem interessante. Todos os corpos caem da mesma forma. Então, se eu tivesse uma pena aqui, uma pedra, ou colocasse, sei lá, um martelo, qualquer corpo, independentemente da massa, do formato, até se eu colocasse, por exemplo, um papel aberto aqui, independente do corpo, se você retira essa influência do ar, no caso, nesse caso aqui, retirando realmente o ar, né, do tubo, você tem o que a gente chama de queda livre. E na queda livre, todos os corpos caem da mesma forma. Então, anote isso aí, tá? Na situação de queda livre, se a gente conseguir produzir uma queda livre, o que nós vamos observar? Todos os corpos, certo? Todos os corpos caem da mesma maneira. Então, ficar atento a isso aí. Pois bem, produzida a queda livre, como é que esses corpos caem? Porque eu falei aqui a vocês que eles caem da mesma maneira. Beleza, mas que maneira é essa? Aqui ó, tem uma ilustração de um experimento que Galileu supostamente fez, né, no passado, onde ele pegou duas bolinhas de massa diferente e como essas massas eram assim diferentes, mas eram suficientemente grandes para evitar a influência do ar, nós tínhamos aqui uma situação de queda livre, tá? E veja que mesmo que com massas diferentes, né, você tem aqui as quedas praticamente iguais. Percebam que eles estão na mesma posição, né? E eles vão continuar assim até atingirem o chão. Então, o que acontece na queda livre? Quando você consegue produzir uma queda livre? O que acontece é que os corpos eles vão cair de maneira acelerada. Acelerada. Isso significa que a velocidade ela vai estar aumentando constantemente, no mesmo ritmo. A velocidade aumenta no mesmo ritmo, ok? E justamente esse ritmo aqui, que a velocidade aumenta, é o que a gente chama na física de aceleração.
Talvez vocês não lembrem, mas qualquer aceleração ela é dada em uma unidade de medida, né? Como qualquer grandeza. E essa unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado. E o que quer dizer essa unidade? Quer dizer que, vamos pegar aqui um exemplo da Terra. Ó, aqui nós temos a aceleração que a Terra fornece para um corpo quando ele cai. E essa aceleração aqui, como tem esse valor de 9,8, para fins de aula, né, de explicação, a gente costuma aproximar para 10. Tá? É uma coisa muito comum que a gente faz na física, aproximar esse valor, que é 9,8, para 10. Perdão, deixa eu colocar aqui m por segundo ao quadrado. O que significa, por exemplo, esse valor de 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que na hora que eu soltar um corpo em queda livre, esse corpo vai ganhar, preste atenção, 10 metros por segundo de velocidade para cada segundo que ele está permanecendo em queda. Então aqui, ó, ele vai cair, vai vir parar aqui, ó. E aí, se ele aqui estava com 0 metros por segundo, aqui ele já vai dar uma aumentadazinha, vai para 10. Deixa eu dar uma aproximada aqui para ficar mais fácil de entender. Ele já vai chegar nesse ponto aqui com 10 metros por segundo. Aqui no caso aumentou 1 segundo, né? Cada vez que eu desenhar o bloquinho é porque aumentou 1 segundo. Aí, agora, contando outro segundo e agora um pouquinho mais longe, né? Já que ele vai estar já com essa velocidade, ele vai ganhar mais 10 metros por segundo. Então ele vai chegar aqui nesse ponto com a velocidade de 20 metros por segundo. E assim sucessivamente. Então a cada segundo, se você soltar um corpo em queda livre, esse corpo vai ganhar 10 metros por segundo de velocidade. Certo? E aqui, outro detalhe importante. Dependendo de qual planeta ou qual astro você esteja, o valor dessa aceleração é diferente. Então, vão ter planetas que a aceleração ela é maior, assim como vão ter planetas que essa aceleração ela é menor. Né? E aí você sente um puxão maior, um puxão menor, dependendo de onde você esteja. Por exemplo, Mercúrio ele tem uma aceleração bastante menor aqui do que a Terra, certo? Então você lá vai sentir essa queda muito menos potente, muito menos acelerada, né? Num ritmo menor do que na Terra, tá? Por outro lado, Júpiter você vai sentir uma queda muito forte, porque a gravidade lá é 24,8, quase 25, né? Metros por segundo ao quadrado. Então aqui, lá em Mercúrio, se você soltar um corpo, ele vai ganhar quase 25 metros por segundo a cada segundo de velocidade. Então, isso é o que significa aceleração da gravidade e, de novo, cada planeta, cada astro tem o seu, tá? Espero que vocês tenham entendido até aqui essa ideia de aceleração da gravidade. Antes da gente seguir discutindo a força-peso, eu preciso lembrar a vocês o que significa a segunda lei de Newton. Então, vou dar uma breve relembrada aí nesse conceito. Pessoal, imagine o seguinte, você tem um corpo, e aí nesse corpo é submetido duas forças, tá? Uma força aqui para a direita e uma força aqui para a esquerda. Estão percebendo pelas setinhas que a força para a direita é maior, né? Ok. Essa força para a direita eu vou chamar de força 1 e eu vou dizer que ela tem 40. Professor, qual é a unidade de força? Já que força é uma grandeza, né? A unidade de força é Newton, representado pela letra N, né? Até em homenagem ao Newton.
toda vida que você vê alguma grandeza com a letra N, você já sabe que está se tratando ali de uma força, tá? Então anota isso aí também. Isso aqui, a outra força, ela vai ter outro valor. Vai ter um valor de, sei lá, 25 newtons, né? Que é a unidade de força. Se você perceber bem, ele está sendo mais puxado para a direita do que para a esquerda, né? O resultado disso é que você tem uma força que a gente chama de força resultante, né? Até associe com a palavra resultado. Você tem uma força resultante de 15 newtons para a direita. Então, esse resultado aqui a gente chama de força resultante. E a gente consegue ela somando as forças que vão atuar no corpo, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui. Vou pegar outro bloquinho. Só que agora vamos colocar forças para cima e para baixo. Ó, eu vou colocar aqui duas forças para cima e uma força bem grande para baixo. Aqui, ó. Cada uma dessas forças pequenininhas aqui, eu vou dizer que vale 15 newtons. 15 newtons, 15 newtons, tá? Essa primeira eu vou chamar de força 1 e a segunda aqui de força 2 e essa força para baixo vai ser a força 3. E aí, essa força 3 ela vai ter 60 newtons. Pois bem, eu tenho aqui 15 newtons para cima, 15 newtons para cima, que nos dá um total de 30 newtons, se eu combinar as duas forças, correto? Por outro lado, eu tenho essa força para baixo de 60. Na hora que eu for combinar os dois resultados, que eu for somar essas duas forças, isso vai me gerar uma força resultante para baixo, certo? Para baixo de 30 newtons. Vai ser a nossa força resultante. Então, eu espero que tenha dado para entender o que significa força resultante. Tá? Agora eu vou apagar isso aqui para fazer o anúncio da segunda lei de Newton. Galera, a segunda lei de Newton é assim, ó. A força resultante que vai atuar no corpo, desenhar aqui outro corpozinho. A força resultante que vai atuar nesse corpo, aqui, ela é igual ao produto. O que é produto? É multiplicação. Da massa desse corpo, concordamos que esse corpo ele tem uma massa, né? Até para existir. Massa, para quem não lembra, é quantidade de matéria. Corpo que tem mais matéria possui mais massa, um corpo que tem menos matéria possui menos massa. E, portanto, frisar que é medida em quilograma, né? Pois bem, a força resultante é o produto da massa pela aceleração que o corpo vai desenvolver. Porque assim, qual é a ideia da segunda lei de Newton? Se você possui uma força resultante, tá? Você vai possuir a aceleração. Aquele corpo vai possuir a aceleração, ele vai mudar a sua velocidade. Se você lembrar bem do que significa aceleração, significa mudança de velocidade. Então, se esse corpo possuir força resultante, ele vai acelerar. E aí, o que a segunda lei de Newton diz? A força resultante é o produto, a multiplicação da massa pela aceleração, tá? Cabe lembrar, força resultante, medida em Newton, porque é uma força, né? Massa, medida em quilograma. E a aceleração é aquela unidade lá que a gente viu, metro por segundo ao quadrado. Essa é a segunda lei de Newton. Professor, então me mostra uma situação
onde a gente poderia aplicar, segundo a lei de Newton. Vou apagar aqui, tá? Anota aí que eu vou apagar aqui para fazer um exemplo. Vou colocar aqui duas situações. Situação 1 e a situação 2. E aí eu quero calcular a aceleração que cada corpo vai ter. Então eu vou primeiro colocar um bloquinho aqui. Esse bloquinho tem 3 kg e eu tenho duas forças atuando nele. Uma para a direita de 20 newtons e outra para a esquerda de 10. 10 não, tá 15. 15 não. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. 13, 12, 11. Certo. A minha força resultante aqui, ela vai ser igual a 9 newtons. E a gente viu que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu já sei que a força resultante é 9. Já sei que a minha massa ela é 3. E a aceleração ainda não sei. Como é que eu resolvo isso aqui? É uma equação. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Aquilo que está multiplicando a nossa letra, que no caso é o A, vai passar para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter aqui, ó, 9 sobre 3 igual a aceleração. Isso nos dá uma aceleração de 3. Caso 3 o quê? Metro por segundo ao quadrado. Vamos agora pegar outra situação. Vou pegar aqui um bloquinho. E agora eu vou ter duas forças para a direita. Essa primeira força de 10, essa segunda força aqui de 30. E esse corpo, acabei esquecendo de colocar, mas ele tem uma massa aqui de 4 kg. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, eu posso somar aqui 30 mais 10, dá 40. Então, vou apagar aqui, vou colocar 40. A massa é 4. E aí a minha aceleração eu posso obter passando esse cara para o outro lado, dividindo. Então vou ter aqui 40 dividido por 4 é igual à aceleração. Nossa aceleração aqui vai ser igual a 10, no caso 10 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Então tá aí a explicação da segunda lei de Newton e como é que ela pode ser usada em diferentes situações. Ok, vamos agora aplicar a segunda lei de Newton que a gente acabou de aprender para o caso da queda livre. Então vamos imaginar aqui um corpo em queda livre, considerando que a gente está na Terra. Nós sabemos que esse corpo vai cair com aquela aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, que a gente chama de G, pela letrinha G. Pois bem, considerando que é uma queda livre, não tem a influência do ar. Então o corpo vai cair em direção à superfície da Terra apenas com a força-peso puxando ele, tá? Então a única força que está aqui atuando nele, a força que está aqui atuando nele é a peso, certo? Aplicando aqui a segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí, como nós só temos a força-peso atuando no corpo, ela vai ser a própria força resultante, já que só tem ela, né?
E aí, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, o peso é a massa vezes a aceleração. Só que a nossa aceleração é justamente a aceleração da gravidade, que é os 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso trocar esse A aqui, certo? Diretamente pelo G, que é a aceleração da gravidade local. E essa daqui é a forma da força-peso. Então, quando eu perguntar a você o valor de uma força-peso, você já sabe que é dado por essa fórmula. Aqui vale recapitular umas coisinhas. Peso é uma força, então é medida em Newton. Massa é quantidade de matéria, depende do próprio corpo, é medida em quilograma. E gravidade, a aceleração da gravidade é medida em metro por segundo ao quadrado. Cuidado, muita gente confunde peso com massa, mas são conceitos diferentes. Peso é uma força, tanto é que é medida em Newton. Massa é quantidade de matéria, tá? Tanto é que é medida em quilograma. Então a gente vai ver essa diferença agora nessa questão aqui, ó. Nós temos essa questão 1 aqui. Ela diz o seguinte, ó. Um astronauta tem massa de 10 quilos. Desculpa, massa de 80 quilos. Sabendo que a aceleração da gravidade na Terra tem esse valor, 9,8, na Lua esse valor, e Marte tem esse outro valor. Calcule o peso do astronauta em cada um dos astros. Vamos lá. Pessoal, para essa aula eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular aqui o da força peso na Terra. Vocês em casa, qual é a tarefa de vocês? Vocês vão terminar essa questão, tá? Fazendo o cálculo do peso nesses dois locais. Depois que terminar essa questão, vocês têm mais essas outras duas questões aqui, ó. Questão 2, aqui, tá? E a questão 3, aqui. Vocês vão tentar fazer, não se preocupe se errar, não tem problema. Próxima aula eu resolvo essas questões, e aí a gente vê isso aí bem direitinho. Ó, vamos então calcular o peso na Terra. Vai ser a massa do corpo vezes a gravidade na Terra. Lembre que a gravidade é diferente em cada local, né? Então, nosso peso na Terra seria os 80 kg de massa multiplicado pela gravidade na Terra, que é 9,8. Então, na hora que eu multiplicar esses dois, eu vou ter o valor da força-peso em newtons, né? Então, vou colocar aqui 9,8 vezes 80, tá? Multiplicação envolvendo números decimais, você não precisa se preocupar em deixar vírgula embaixo de vírgula. Pode deixar desse jeito aqui. O problema da vírgula a gente resolve depois. Faz a multiplicação normal. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 9, 0. 8 vezes 8, 64. Então, 4 aqui, sobe 6. 8 vezes 9, aí vai. 8 vezes 9 é... Peraí... 72. 72. Né? 9, 18, 27, 36, 72 mais 6 dá 78. Soma 0, 4, 8, 7. Aí agora a gente vai se preocupar com a vírgula. Como? Você vai pegar os dois números envolvidos e vai contar quantas casas decimais aparecem ao todo. O que é isso, professor? É números após a vírgula. Então aqui você tem uma casa decimal e aqui você não tem nenhuma, porque esse número é um número inteiro, né? Não tem. Então ao todo você tem uma casa decimal, que quer dizer que a sua resposta aqui ela tem que ter também esse resultado, que é uma casa decimal. Então o peso na Terra aqui é 784 newtons. Tá? Pode ignorar o 0,0 aqui. Então o que vocês vão fazer agora? Vão fazer esses dois aqui, terminar essa questão 1, vão terminar essa questão 2, tá? Tira um print aí, vou dar até uma aproximadazinha aqui. Tenta fazer nessa questão 2 e tenta fazer também a questão 3. Se não conseguir, não se preocupe. É errando que se aprende, tá? E aí você faz as duas e próxima videoaula eu respondo com vocês. Ok?
Foi, valeu.